Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, inscrições abertas para o discipulado de Cristo. Eu quero pensar com você sobre este assunto. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco nesta terça-feira às 19h30. É o culto de oração. Quem sabe você está precisando de oração. Você está precisando da ajuda, da força, do sobrenatural na sua vida. Fica aí o nosso convite para você estar conosco nesta terça-feira às 19h30. Na quarta-feira nós reunimos às 15 horas, que é a tarde da bênção. Essa reunião acontece em dois endereços, na Rua Lamartine 178 e também na Rua Princesa Isabel 286. Quem sabe você não pode ir à igreja à noite, é oportunizado a você esse horário às 15 horas, às quarta-feira. É um culto bem prático, das 15 às 16, onde você vai receber uma palavra de encorajamento e uma oração. E se você queira também falar conosco, esse horário é um horário que nós temos disponibilidade para atender, ouvir você. Fica aí o nosso convite. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. Esses grupos reúnem para estudar a palavra de Deus e também para orar uns pelos outros. Caso você queira receber a oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós temos o culto de oração, de adoração, melhor dizendo. Esse culto é um culto onde nós vamos adorar o Deus Todo-Poderoso. Esteja conosco no sábado, às 19h30, ou então no domingo, de manhã, às 9 horas, que é o culto de ensino da Palavra de Deus, e às 19 horas, o culto de celebração. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você sobre as inscrições, E o nosso título hoje, Inscrições Abertas para o Discipulado de Cristo. Sobre essa questão de inscrição, é muito comum nós ver no nosso dia a dia, nos anúncios, na mídia, nos jornais, a comunicação de inscrições abertas, para esporte, inscrições abertas para concurso de beleza, inscrições abertas para emprego, diversos tipos de inscrições estão abertas. E eu quero falar das inscrições abertas para o discipulado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero ler em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse texto que eu acabo de ler em Mateus 28 ao 30, Jesus ele lança um convite: vinde a mim todos. Assim como num edital de concurso é publicado, ele convida todos sem distinção de raça, ele é publicado. Jesus, quando ele lança o seu convite para chamar pessoas para estar servindo ao reino dele, porque ele chega anunciando, é chegado o reino dos céus. E não existe reino onde não há súditos, onde não há pessoas para servirem. Então, isto já está apontado desde o Antigo Testamento. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos ver alguns reis que eram protótipo do reino de Cristo. O reinado de Davi, por exemplo, se você ler
lá em 2 Crônica, você vai ver que Davi, ele preparou pessoas para servir o seu reinado, que era um protótipo do reino de Cristo. Preparou essas pessoas de maneira para estar trabalhando no campo, para estar trabalhando na casa real, para estar trabalhando no templo, né? Tanto que ele colocou pessoas, ele tinha pessoas ao seu serviço até para prestar condolência. Quando morria uma pessoa, ele tinha aquelas pessoas para prestar as condolências. Era algo assim fantástico, porque o Deus eterno, todo-poderoso, é um Deus organizado. Se nós estudarmos também, né, a história do rei Salomão no seu reinado, tem várias histórias assim muito interessantes. Entre as muitas existe uma história que destaca muito, que a rainha de Sabá, ela veio fazer uma visita para Salomão e ela ficou boquiaberta quando ela observa como os servos de Davi, de Salomão, melhor dizendo, eles prestavam serviço. Ela olhou, eles estavam com aquele uniforme, os trajes, a maneira como eles comportavam, os oficiais, os criados, os funcionários. Ela ficou como fora de si, assim diz a Bíblia. Apontava para Jesus. Agora, quando nós lemos aqui que Jesus diz assim, vinde a mim todos, nós vamos encontrar que Jesus, ele está chamando pessoas para fazer parte do seu reinado. E aí o convite é extensivo a todos. Mas, após o convite, né, a inscrição, a pessoa se inscreve e ele se candidata, aí vai ver, ele vai estudar e ver que as Sagradas Escrituras, né, como um edital que publica ali, o edital publica ali os requisitos. O Novo Testamento, há 2000 anos atrás, fala que é chegado o reino. Que é chegado o reino do Messias, o Cristo Todo-Poderoso. E ele começa a treinar os seus discípulos. Né? E ele tinha um grupo ali seleto de 12 pessoas, mas ele chamou outros. E continua chamando, as inscrições estão abertas para aqueles que desejarem. Agora aqui nós vamos estudar neste evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 22, Jesus ele fala do convite, que a boda do Cordeiro, que mostra que Jesus é o casamento. E ele, num lugar aqui, ele manda convidar, e algumas pessoas rejeitaram o convite. Elas não quiseram o convite. E a ordem assim, chama todos, chama os pobres, chama... no verso 10 do capítulo 22, assim, saindo aquele servo pelas estradas, assim, chama bons e maus para o banquete, porque está preparado. E aí esse parábola que Jesus conta, chamou as pessoas do jeito que estavam. Mas agora eles precisavam de vestir a rigor. Eles precisavam de estar vestindo as vestes nupciais. No verso 11, entrando porém o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu, então ordenou o rei ao servente, amarrai-o de pés e mãos e lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então o chamado é extensivo, mas a pessoa que credencia, que ele se inscreve para servir no reino de Cristo, agora precisa dele colocar as vestes nupciais. Isso que eu estou falando aqui é algo tremendo, porque há muitas inscrições abertas para os mais diversos tipos de coisa, para atrair as pessoas, para que elas não aceitem o convite de Cristo, porque as pessoas, isso aqui trata de um domínio. As pessoas, Jesus, esse texto que eu li como base, vai dizer que assim, toma sobre vós o meu jugo. Jesus está dizendo assim, olha, saiam desse jugo do arco inimigo e venham para o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está dizendo assim, olha, vocês vão estar agora sobre o meu domínio, vocês estão sobre outro domínio, mas eu quero que vocês venham para o meu domínio.
para o meu governo. E aí, Jesus, na verdade, ele não induz os seus potenciais seguidores, porque ele quer que o reino dele seja e será assim um reino de excelência. Assim como quando alguém abre uma inscrição, ele quer selecionar as pessoas que são responsáveis, pessoas que têm um perfil que preenche os requisitos para aquela atividade, no reino de Cristo. Ele está chamando, mas as pessoas, ainda que elas estejam despreparadas, ele vai preparar, ele convida. E as vestes nupciais aqui fala de veste de justiça, de atos de justiça que ele prepara. Talvez você que está me assistindo assim, mas eu não preencho os requisitos. Jesus, quando ele chamou os seus primeiros discípulos apóstolos, por exemplo, eles não faziam parte da escola dos fariseus, dos saduceus, da escola dos escribas. Ele chamou lá os leigos para ele preparar, para eles serem pessoas preparadas, moldar segundo os padrões deste reino. E quando você fala assim, eu não preencho esse requisito, é justamente você que está entendendo assim, ou seja, não é orgulhoso, assim, não, eu não tenho esta é a pessoa que Jesus está chamando. Eu quero finalizar lendo aqui mais um texto que fala sobre este reino, as inscrições que estão abertas. Jesus diz o seguinte, em Lucas 14, 25, grandes multidões acompanhavam e ele voltando disse-lhe, se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, o seu filho, os irmãos, as irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, e não se assenta primeiro a calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Essa parábola que Jesus conta aqui, ele faz uma analogia de alguém que quiser realmente segui-lo, ele precisa de calcular, ele precisa de pensar. Agora, não é pensar no aspecto de estar assim, da capacidade, mas é a deixar tudo para inscrever neste serviço, ou seja, dedicação exclusiva. Nos editais é normal colocar lá o local onde prestar o serviço. No edital é preciso de estar lá o valor da remuneração. Mas neste edital, que é as Sagradas Escrituras, aqui fala onde vai prestar o serviço, é no mundo todo. A jornada de trabalho é 24 horas. A remuneração é o reino dos céus. Portanto, eu quero convidar a você a pensar, porque ele conclui essa parábola aqui em Lucas 14, diz assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus não vendeu ilusão, fantasia, mas ele que chama, ele dá capacitação, treinamento. Se você pensar sobre esses editais de convocação, como da Marinha, do Exército, nenhuma pessoa que entra no Exército, ele já está capacitado, mas o treinamento é dado pelo Exército. O treinamento é dado pela Marinha. Um soldado, quando ele faz o concurso, ele não tem o treinamento, ele é preparado. E assim o Senhor ele chama aqueles que querem fazer parte do reino sem fim, no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem sabe você que está me vendo, deseja, e Ele quer contar com você, porque Ele vai estabelecer um reino eterno para a glória e louvor do seu nome. Eu quero orar, bendito Deus, use essa simples meditação para despertar essa pessoa para esta obra nobre, essa obra espiritual, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa, por meio do teu Espírito, é o meu pedido nesse instante, em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa Mensagem de Vida.
e espero você no próximo programa. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.